Já alguma vez parou para pensar naquilo que coloca no seu café todas as manhãs? Aquele pequeno gesto, quase automático, de deitar 1 ou 2 colheres de açúcar. E se eu lhe dissesse que esse hábito inocente, repetido dia após dia, pode ser uma das razões pelas quais sente os seus músculos mais fracos, a sua energia a diminuir e a sua independência a ficar ameaçada? É uma realidade dolorosa, eu sei. Sentir que já não conseguimos carregar os sacos das compras com a mesma facilidade, que subir um lanço de escadas nos deixa sem fôlego, ou que até mesmo levantar-nos de uma cadeira exige um esforço que antes não existia. Isto não é apenas coisa da idade. É um sinal de que os nossos músculos precisam de ajuda. Mas a boa notícia é que a solução pode começar precisamente nessa chávena de café. Neste vídeo, vamos descobrir não só o que pode adicionar ao seu café para começar a reconstruir a sua força, mas também outros 4 hábitos simples e poderosos que vão transformar a sua saúde muscular, a sua energia e a sua vitalidade depois dos 60 anos. E peço-lhe que fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à força muscular, mas que pode ser a peça que faltava no seu puzzle. Vamos então começar por essa chávena de café, que talvez até tenha aí ao seu lado. Durante anos, disseram-nos que o açúcar nos dá energia, mas a verdade é um pouco mais complexa, especialmente à medida que envelhecemos. Quando consome açúcar, especialmente de manhã e de estômago vazio, o seu corpo recebe uma onda de energia rápida, sim, mas que desaparece tão depressa como veio. O que fica para trás é um processo de inflamação e picos de insulina que, a longo prazo, dificultam a capacidade do corpo de construir e manter a massa muscular. Pense nisto. Os seus músculos precisam de um ambiente calmo e estável para se repararem e crescerem. O açúcar cria uma tempestade. Então, o que fazemos? Deixamos de beber o nosso querido café? Claro que não. A solução é muito mais simples e inteligente. Em vez de adicionar algo que lhe rouba a força, vamos adicionar algo que a constrói. O segredo é a proteína. E sei o que pode estar a pensar. Proteína no café? Isso deve saber pessimamente. Mas espere um pouco. Não estou a falar de misturar um bife no seu galão. Estou a falar de algo chamado peptídeos de colagênio, ou, em alternativa, uma proteína de soro de leite isolada, whey protein, sem sabor. Estes são pós finíssimos que se dissolvem completamente em líquidos quentes, sem alterar o sabor, a cor ou a textura do seu café. Pense neles como um pó mágico e invisível para os seus músculos. O colagênio, em particular, é fantástico porque não só fornece os aminoácidos, os tijolos essenciais para construir músculo, como também ajuda a manter as nossas articulações saudáveis e lubrificadas, algo que todos nós valorizamos imensamente. Adicionar uma colher deste pó ao seu café da manhã é talvez a mudança mais fácil e com maior impacto que pode fazer. É um gesto que demora 3 segundos e que transforma a sua bebida matinal de um potencial sabotador num poderoso aliado da sua força. Imagine começar o dia já a dar aos seus músculos exatamente aquilo de que eles precisam para se manterem firmes e fortes. Mas não basta começar bem, temos de continuar. Esta pequena adição ao café é o primeiro passo, mas deve ser acompanhada por um pequeno almoço que reforce esta mensagem. Durante a noite, o nosso corpo entra num estado de jejum, e se não lhe dermos os nutrientes certos de manhã, ele pode começar a ir buscar energia aos nossos músculos, enfraquecendo-os. Por isso, a seguir ao seu café proteico, é fundamental que o seu pequeno almoço também seja rico em proteínas. Esqueça a ideia de que um pão com manteiga e um café são suficientes. Precisamos de mais. E não precisa de ser nada complicado. Que tal 2 ovos mexidos ao lado da sua torrada de pão alentejano? Ou uma taça de iogurte grego natural, que tem o dobro da proteína de um iogurte normal, com um punhado de nozes e uns mirtilos? Ou até mesmo uma fatia de queijo fresco ou requeijão com um fio de mel e canela. Para os mais audaciosos, por que não juntar umas lascas de bacalhau cozido aos ovos mexidos? É uma combinação deliciosa e uma bomba de proteína.
A Dona Maria, uma senhora de 82 anos que acompanho, queixava-se de que se sentia sempre cansada de manhã e que as pernas lhe tremiam. A sua rotina era um pão com doce e um café com leite. Sugeri que trocasse o doce por um ovo cozido fatiado no pão. No início, achou estranho, mas decidiu experimentar. Passadas algumas semanas, ligou-me a dizer que já não sentia aquela fraqueza matinal e que até já conseguia ir a pé à mercearia sem ter de parar para descansar. A diferença foi notável. O seu corpo estava a pedir tijolos e ela finalmente começou a fornecê-los. Lembre-se, os seus músculos estão famintos de manhã. Alimentá-los com proteína é como colocar combustível de alta qualidade no seu carro antes de uma longa viagem. Dá-lhe a força e a resistência para enfrentar o dia, não apenas para sobreviver a ele. Portanto, a primeira grande lição é esta: transforme a sua rotina matinal numa central de construção muscular. Comece com a proteína no café e continue com um pequeno almoço que a priorize. É a base sobre a qual todo o resto será construído. Agora que já estabelecemos uma base sólida para o seu dia com um pequeno almoço rico em força, vamos ver o que mais podemos fazer para que este esforço não seja em vão. A verdade é que construir músculo depois dos 60 não é apenas sobre o que comemos, mas também sobre como nos movemos. E, por favor, tire da cabeça a imagem de que precisa de se inscrever num ginásio barulhento, cheio de jovens a levantar pesos enormes. Isso não é necessário, e para muitos de nós nem sequer é agradável. O segredo está na resistência, em pedir aos seus músculos para fazerem um bocadinho mais de esforço do que aquele a que estão habituados. E isso pode ser feito no conforto e na segurança da sua casa, usando o objeto mais incrível que possui, o seu próprio corpo. Um dos exercícios mais poderosos e que todos podemos fazer é levantar e sentar de uma cadeira. Sim, leu bem. Mas há um truque. Faça-o sem usar as mãos ou os braços para se apoiar. Coloque uma cadeira firme. Sente-se com as costas direitas. Cruze os braços sobre o peito e levante-se, usando apenas a força das suas pernas e dos seus glúteos. Depois, sente-se lentamente, controlando o movimento. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. Pode fazer enquanto vê o telejornal ou enquanto espera que a água para o chá ferva. Este simples movimento fortalece os músculos das pernas, dos glúteos e do core, que são fundamentais para o nosso equilíbrio e para a nossa capacidade de caminhar com segurança. Outra ideia muito simples. Quando estiver na cozinha, pegue em 2 latas de feijão ou de grão, uma em cada mão, e use-as como pequenos pesos. Sente-se ou fique de pé, e com as palmas das mãos viradas para cima, dobre os cotovelos e traga as latas até aos ombros. Faça-o devagar. Sinta o músculo do seu braço, o bíceps, a trabalhar. Isto ajuda a manter a força nos braços, essencial para tarefas como carregar sacos, abrir frascos ou até pegar nos netos ao colo. E que tal aproveitar as paredes da sua casa? Fique de pé a cerca de um braço de distância de uma parede, coloque as palmas das mãos na parede à altura dos ombros e incline-se para a frente, dobrando os cotovelos, como se estivesse a fazer uma flexão na vertical. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços de uma forma segura e eficaz. O mais importante não é a intensidade, mas a consistência. É muito mais benéfico fazer 10 minutos destes pequenos exercícios todos os dias do que fazer 1 hora inteira só ao sábado. É como regar uma planta. Precisa de um pouco de água todos os dias, não de um balde de água uma vez por semana. E falando em água, isso leva-nos ao nosso próximo hábito, um que é frequentemente esquecido: a hidratação inteligente. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Se estivermos desidratados, eles simplesmente não conseguem funcionar corretamente. Ficam mais fracos, mais propensos a cãibras e a sua capacidade de reparação e crescimento diminui drasticamente. O problema é que, com a idade, o nosso mecanismo de sede tende a diminuir. Muitas vezes, não sentimos sede mesmo quando o nosso corpo já precisa desesperadamente de líquidos,
Por isso, não podemos esperar pela sede para beber água. Temos de criar o hábito. Mas aqui está uma pequena dica para tornar a sua hidratação ainda mais eficaz. Adicione uma pequena pitada de sal marinho integral e umas gotas de sumo de limão a um dos seus copos de água, especialmente o primeiro da manhã. Por quê? Porque o sal marinho não é apenas cloreto de sódio, ele contém dezenas de minerais e eletrólitos essenciais. Estes eletrólitos ajudam as suas células a absorver e a reter a água de forma muito mais eficiente. É como dar à água uma chave para entrar nas células musculares. Pense nisso como uma bebida desportiva natural, sem o açúcar e os químicos. O Sr. Joaquim, um vizinho meu com 78 anos, queixava-se muito de cãibras noturnas nas pernas. Ele dizia que bebia água, mas acordava sempre com dores terríveis. Sugeri-lhe esta simples adição de sal e limão ao seu primeiro copo de água do dia. Passado uma semana, ele veio ter comigo com um sorriso de orelha a orelha. As cãibras tinham desaparecido quase por completo. O seu corpo não precisava apenas de água, precisava de água que conseguisse utilizar eficazmente. Mantenha um jarro de água na sua cozinha, sempre à vista. Cada vez que passar por ele, beba um copo. Não precisa de ser muito de cada vez. Pequenos golos ao longo do dia são muito melhores do que beber 1 litro de uma só vez. Já cuidamos do início do dia, do movimento e da hidratação. Mas todo este trabalho de construção pode ser em vão se negligenciarmos o período em que a verdadeira magia acontece. Pode comer toda a proteína do mundo e fazer todos os exercícios, mas se não dormir bem, os seus músculos não se vão reparar nem crescer. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. É como se durante o dia nós dessemos as ordens e os materiais aos trabalhadores e durante a noite é que eles realmente constroem a parede. Infelizmente, a qualidade do sono tende a piorar com a idade. Adormecemos com mais dificuldade, acordamos mais vezes durante a noite e o nosso sono é mais leve. Mas há estratégias simples para combater isto e transformar a sua noite numa verdadeira sessão de recuperação muscular. A primeira é criar um ritual, uma rotina de sono. O nosso corpo adora rotinas. Tente ir para a cama e acordar sensivelmente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o seu relógio biológico. Cerca de 1 hora antes de se deitar, comece a desligar do mundo. Isso significa desligar a televisão, o computador e especialmente o telemóvel. A luz azul que estes ecrãs emitem engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e inibe a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça rádio, ponha uma música calma ou simplesmente converse com o seu companheiro ou companheira. Crie um ambiente de tranquilidade. O seu quarto deve ser o seu santuário de descanso. Mantenha-o o mais escuro, silencioso e fresco possível. Invista em cortinas opacas ou use uma máscara de olhos, se necessário. Se o barulho da rua o incomoda, uns tampões para os ouvidos podem fazer maravilhas. E a temperatura também é importante. Um quarto ligeiramente fresco promove um sono mais profundo. Outro aliado poderoso é um chá relaxante antes de dormir. Um chá de camomila, tília ou cidreira tem propriedades calmantes que ajudam o corpo e a mente a relaxar, preparando-a para o sono. Evite bebidas com cafeína, como café, alguns chás ou refrigerantes, a partir do meio da tarde. A cafeína pode permanecer no seu sistema durante muitas horas e perturbar o seu sono, mesmo que não se aperceba. E aqui está a dica surpreendente que lhe prometi no início, algo que talvez nunca tenha associado ao sono e aos músculos. Certifique-se de que a sua última refeição do dia também contém uma fonte de proteína e talvez um pouco de gordura saudável. Algo como um pequeno punhado de amêndoas, uma colher de queijo cottage ou um iogurte grego. Por quê? Porque isto fornece ao seu corpo um fluxo lento e constante de aminoácidos durante a noite, os tijolos de que os seus músculos precisam para se repararem enquanto dorme. Evita que o corpo entre num estado catabólico, ou seja, de destruição muscular,
durante o longo jejum noturno. É como deixar os materiais de construção à porta da obra para que os trabalhadores os encontrem assim que chegam. Ao juntar tudo isto, a mudança no café, o pequeno almoço reforçado, o movimento inteligente, a hidratação com minerais e, finalmente, um sono reparador, está a criar um ciclo virtuoso. Cada hábito apoia o outro. A proteína dá-lhe energia para se mover, o movimento ajuda-o a dormir melhor, e o sono de qualidade permite que os seus músculos usem a proteína para se fortalecerem. É um sistema completo. Sei que pode parecer muita informação, mas não se sinta sobrecarregado. Não precisa de implementar tudo de uma vez amanhã. Comece pelo mais fácil para si. Talvez seja apenas a colher de colagênio no café. Faça isso durante uma semana. Sinta a diferença. Depois, na semana seguinte, tente adicionar os ovos ao pequeno almoço. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a transformações enormes. Lembre-se, não estamos a tentar voltar a ter 30 anos. Estamos a lutar por uma qualidade de vida superior hoje. Estamos a lutar pela força para brincar no chão com os netos, pela estabilidade para descer as escadas sem medo, pela independência para carregar as nossas próprias compras e abrir os nossos próprios frascos. Estamos a lutar pela alegria de viver a vida nos nossos próprios termos, com vigor e com saúde. Agora gostava muito de ouvir a sua história. Qual destas dicas lhe chamou mais a atenção? Já experimentou algum destes hábitos? Tem alguma outra sugestão que funcione para si? Por favor, partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua experiência é valiosa e pode ajudar outra pessoa que esteja a ler. E se encontrou valor neste vídeo, peço-lhe que deixe um gosto e que subscreva o canal. É um gesto simples para si, mas que nos ajuda imensamente a continuar a criar conteúdo como este e a chegar a mais pessoas que podem beneficiar dele. Lembre-se sempre disto. A idade avança para todos, mas a fraqueza não tem de ser uma sentença. A força é uma escolha que fazemos todos os dias, em cada refeição, em cada movimento e em cada noite de descanso. Comece hoje a fazer essa escolha por si. Cuide bem de si e viva cada dia com toda a energia que merece. Um grande abraço e até breve.